Boa tarde, bem-vindos ao programa Grande Entrevista. Nós hoje vamos até ao Brasil. Convidamos a Sra. Deputada Federal Beatriz Kicis para termos uma conversa sobre o que é que está a passar na pandemia no Brasil. Sra. Deputada, seja bem-vinda. É um gosto enorme tê-la aqui na nossa televisão. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Sra. Deputada, chegam-nos muitas notícias do Brasil que no fundo está incontrolável a pandemia. Mas a verdade é que nós também vemos muitos europeus a viajar de férias. Há aqui uma contradição. Se o Brasil estivesse assim tão mal, será que as pessoas vão de férias e não têm medo? Mais uma vez, muito obrigado e bem-vindo. E gostava que me explicasse realmente o que é que está a ser gerido, o que é que se passa verdadeiramente no Brasil e se realmente está assim tão mal. Não, tem muita desinformação na mídia, inclusive no Brasil, e o que sai para fora do Brasil. Infelizmente, isso tudo é uma grande tentativa de desestabilizar o governo do presidente Bolsonaro. O Brasil é o quarto país que mais vacina no mundo. Chegamos a vacinar mais de 2 milhões de pessoas em um único dia. 2 milhões de pessoas. Então, a curva está descendente. Em muitas cidades do Brasil já está bastante controlada. E realmente, é claro, existem ainda, né? Porque é uma doença muito contagiosa, continua havendo muita contaminação. Mas à medida em que, inclusive, a vacinação avança, isso vai diminuindo. Outra coisa que os brasileiros têm feito também, um tratamento da doença. Por exemplo, o uso da ivermectina, que muitos médicos recomendam, não só no Brasil, como fora do Brasil, tem mostrado uma eficiência muito grande na redução da proliferação do vírus e do agravamento da situação. É uma situação tensa no mundo inteiro ainda, é claro, essa pandemia, mas as coisas que falam a respeito do Brasil são muito desinformação, infelizmente. Doutora, há medidas aplicadas. Quais são as medidas que neste momento o governo aplicou no Brasil? Bom, primeira coisa, que o Brasil, antes da OMS decretar o estado de pandemia, aqui o Brasil já se preocupou com isso, e eu, como parlamentar, no Congresso, nós editamos uma lei para dispensar, por exemplo, de licitação, as compras relacionadas à saúde. O governo federal injetou bilhões em auxílio emergencial, em auxílio aos estados e municípios. Foi muito dinheiro que foi injetado para que se pudesse construir hospitais de campanha, novas UTIs. Mas, doutora, está-me a dizer, peço desculpa por interromper, mas está-me a dizer que houve hospitais que foram construídos para dar face a esta pandemia? O governo federal disponibilizou recursos para isso. Infelizmente, alguns estados não construíram os hospitais ou construíram e antes da pandemia diminuir, eles fecharam os hospitais de campanha. Lamentavelmente, nós temos muita corrupção no Brasil. Todo mundo sabe disso. O governo atual, o governo federal, é um governo que combate a corrupção, onde não há casos de corrupção. Porém, nos estados ainda há muitos governos corruptos. E muita coisa que aconteceu foi porque os estados receberam dinheiro do governo federal, mas não investiram na saúde. Usaram esse dinheiro para pagar funcionário público, para quitar suas dívidas. Então, infelizmente, teve muito problema de gestão, mas não no governo federal. Eu acredito que o governo federal também tenha dado alguns apoios às empresas e à economia, no fundo, injetar na economia do Brasil. Quais foram esses apoios que vocês deram? Muitos. Nós tivemos muitas leis. Primeiramente, o auxílio emergencial que foi dado para as empresas, que foi dado para os autônomos, trabalhadores autônomos.
Um ano desse auxílio emergencial foi maior o valor do que toda a vida inteira do Bolsa Família, que é um programa para dar dinheiro para as famílias de baixa renda, de muito baixa renda. Então, superou o valor da existência do Bolsa Família. As empresas receberam também apoio, por exemplo, para que elas não precisassem demitir os seus empregados. Então, os contratos puderam ficar suspensos e o governo entrou com uma boa parte desse dinheiro para pagar os empregados. Então, hoje, os empresários dizem que foi graças a esse auxílio do governo federal que muitas empresas puderam manter os seus empregados e não quebrar. Infelizmente, alguns governadores e prefeitos implementaram o chamado lockdown de forma muito drástica e as pessoas impedidas de trabalhar, muitas empresas quebraram também pelo Brasil afora. Mas o governo federal sempre manteve o foco em duas vertentes. A saúde, e aí não poupou dinheiro para ajudar na saúde, e também na economia, para segurar a economia e assegurar os empregos. Graças a isso, é que o Brasil ainda ficou numa situação mais vantajosa. Doutora, não sente que, por exemplo, portugueses, é uma grande comunidade no Brasil, não sente que eles queiram vir embora, queiram sair do Brasil para vir para Portugal por causa da pandemia? E a gente sabe que a pandemia também castigou muito Portugal, nós sabemos disso, e que vocês também tiveram que adotar medidas rigorosas, não é? Mas a pandemia é algo que é mundial, assolou o planeta inteiro, mas hoje começa a dar sinais de que diminui. E a vida começa a voltar à normalidade em muitos lugares. Por exemplo, eu assisti esse fim de semana o campeonato de Wimbledon pela televisão e também o final da Copa Europeia de futebol. E a plateia estava toda sem máscara. Então, a gente percebe que, aos poucos, as pessoas vão retomar a vida, porque a gente compreende que esse vírus ele vai continuar por muito tempo, inclusive com as suas mutações. Então, a gente precisa se adaptar a isso com os devidos cuidados, mas não dá para a gente ficar trancado em casa esperando a pandemia passar, porque ninguém sabe quando isso vai acontecer de verdade. O Sr. Presidente Bolsonaro, por vezes, comunica a dizer que das máscaras, sem máscara, a imagem que passa cá para fora é que realmente é uma pessoa que não quer saber da máscara e das medidas sanitárias. Mas depois também sabemos que os brasileiros estão muito satisfeitos com o trabalho que ele tem feito. A maior parte dos brasileiros, pelo menos é o estudo que nós fizemos, a investigação que fizemos. Doutora, porquê é que essa informação passa desta forma para os média internacionais a dizer que, no fundo, o Presidente não quer saber da pandemia? Isso não é verdade. Ele sempre cuidou é o que eu te falei, porque ele não cedeu à pressão de determinar lockdown total e até teve um problema. A nossa Constituição diz que é o presidente da República, é o governo federal que cuida, que faz as normas em casos como de pandemia, em casos de crises sanitárias. Mas a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, tirou o poder do presidente e colocou o poder para governadores e prefeitos. Então, quando as coisas dão errado, jogam a culpa no presidente e querem dizer que quando alguma coisa dá certo é graças aos governadores. O que a senhora está a verdade é que o Supremo Tribunal Federal tirou o poder do presidente. Mas o que a senhora está a dizer então que neste momento os responsáveis pela gestão das medidas sanitárias são os próprios governadores de cada estado, é isso? Claro que sim. Claro que sim. Mas não é isso que passa cá para fora. Porque a única coisa que o governo federal fez
foi injetar bilhões de reais do Tesouro Nacional para estados e municípios. E o presidente era contrário a proibir as pessoas de trabalharem. Elas poderiam trabalhar com as medidas de segurança necessárias, distanciamento social. Se você está num ambiente de trabalho fechado, usa máscara, toma o devido cuidado, lava as mãos. O presidente era favorável a se cuidar, a se isolar, os idosos, os grupos de risco, deixar essas pessoas isoladas, mas a força de trabalho continuar. E hoje o que a gente vê é que muitas pessoas se contaminaram mais em casa do que fora. Então, as medidas que foram adotadas por governadores e prefeitos não têm nenhum fundamento científico. Os fatos mostraram o contrário. Mas existe uma força, a mídia brasileira, infelizmente, quase toda ela está aparelhada, inclusive fazendo campanha para a volta do Lula, o maior ladrão que esse país já teve. Então, quando você tem esse tipo de pessoas propagando as notícias, fica muito difícil da verdade vir à tona. Doutora, mas não acha que o governo devia ter uma comunicação pós-média internacional mais forte? Porque aquilo que a doutora nos diz hoje, nunca chegou aqui informação que são os governadores dos estados que realmente têm a gestão da pandemia. A pessoa que nos aparece é sempre o presidente Bolsonaro. Realmente, eu diria que a comunicação é o ponto fraco do governo Bolsonaro. A comunicação ela é muito falha, mas é muito difícil você comunicar tendo a mídia para tentar te derrubar e contar mentiras sobre você o tempo inteiro. Porque quem faz esse papel de comunicação é a imprensa. É para isso que a imprensa existe, para informar. Mas quando você tem uma imprensa que desinforma o tempo inteiro, cria narrativas, fica muito difícil você passar a verdade. Graças a Deus que nós temos a internet, porque na internet a comunicação do presidente é excelente. Ele conversa diretamente com o povo brasileiro. E não é à toa que hoje o presidente, aonde ele vai, multidões vêm para aplaudir, para apoiar. E os outros governantes desse país, governadores que criticam o presidente, não podem nem sair às ruas, porque o povo xinga, o povo repele, rejeita. Mas a mídia não mostra nada disso. Hoje, no Brasil, está havendo muitas, o que a gente tem chamado de motociatas, como carreatas, só que de moto. Entende? Motociata. E isso já aconteceu. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Esse fim de semana eu estava em Porto Alegre, numa motociata, que tem reunido milhões de brasileiros em apoio ao presidente. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. E eu acho que dificilmente no mundo você tem um líder tão popular e você tem pessoas que vão às ruas para apoiar um presidente em exercício sem estarmos em campanha eleitoral. Então acredita que em 2022, e pergunto-lhe também se há alguma sondagem para as eleições presidenciais, se o presidente Bolsonaro está à frente nessas sondagens? Nós temos um problema grave aqui, que é a questão das urnas eleitorais. Eu sou autora de uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, para que a gente possa, com a urna eletrônica, mandar imprimir o voto para que o eleitor possa ver o seu voto e aí ele cai numa urna física, sem contato físico do eleitor. Ele apenas enxerga o voto. E essa emenda constitucional, ela iria passar com muita facilidade, porque os parlamentares querem e o povo quer que as nossas eleições, que o voto seja auditável. Hoje não é.
Mas, infelizmente, o Tribunal Eleitoral, que nós temos aqui no Brasil, entrou em campo para prejudicar essa proposta. E hoje o povo está na rua pedindo voto impresso auditável com a urna eletrônica e nós não temos segurança de que as nossas eleições, de que o voto de cada eleitor será respeitado. Sr. Deputado, a última pergunta é: sabe se as relações institucionais entre Portugal e Brasil continuam como sempre foram, amigos e sempre colaborantes uns com os outros? Com certeza, né? Nós somos mais do que amigos, nós somos irmãos. Os nossos laços são muito fortes. E assim como tem muitos portugueses no Brasil, como eu disse, tem muitos brasileiros em Portugal. E em Portugal a gente se sente em casa. Eu amo Portugal, por exemplo. Todas as vezes que estive aí, me senti em casa, até pela facilidade do idioma, a língua que é a mesma. Então, esses laços são inquebrantáveis. E o governo de Bolsonaro e o governo português trabalham em conjunto, sem qualquer problema? Não tem nenhum problema. As relações diplomáticas são perfeitamente saudáveis, sadias. E o Brasil, inclusive, acabou de conseguir um feito muito grande, né, de entrar para o Conselho de Segurança. Infelizmente, existem narrativas contrárias ao Brasil que partem do próprio Brasil. É isso que a gente percebe. É a mídia brasileira que cria uma imagem negativa do Brasil. Isso é muito triste. A gente vê que falta patriotismo por parte dessas pessoas que estão aqui prestando um desserviço, né, levando informações mentirosas acerca do Brasil. Sr. Deputada, não lhe roubo mais tempo, o seu tempo precioso. Muito obrigado. Uma das deputadas mais à frente e com mais projetos tem esta eleições eleitoral. Nós sabíamos que a senhora está nesse processo. Para nós é uma honra tê-la aqui no nosso canal, aqui em Portugal, e vou contar consigo mais vezes para estes tipos de iniciativas, porque é muito importante, porque nós temos muitos portugueses no Brasil e o Brasil faz parte de nós, faz parte da nossa história. Muito obrigado, Sra. Deputada. É um gosto. Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Quero deixar um beijo para o povo português e para os brasileiros residentes em Portugal. Vocês podem contar comigo para qualquer esclarecimento e estamos juntos, né? Brasil e Portugal, estamos juntos. Um grande abraço. Muito obrigado. Foi uma honra enorme hoje termos aqui a deputada federal Beatriz Kisses. É com muito gosto que nós ouvimos este relato do Brasil. Pelos vistos, no Brasil não está assim tão mal como nos chega cá as imagens. Uma boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.